Muchas gracias, doctor Santiago. Muchas gracias, Gustavo Avilés, que me ha invitado. Empiezo hablando en español, pero la presentación, como habemos, como combinamos aquí, la haré en portugués porque las diapositivas están en portugués y pienso que será más fácil para mí. Pero hablaré de manera despacia y será muy fácil para todos. Con muy placer que estoy aquí con ustedes, con un capítulo peruano, con la Sociedad Peruana de Oftalmología. Es un gran honor para mí de participar con ustedes, que también son de una casa muy tradicional de glaucoma y también de oftalmología en Sudamérica. Actualmente soy presidente de la Sociedad Brasileña de Glaucoma y también profesor de oftalmología de la Universidad Católica, aquí de Minas Gerais. Y el tema que hablaré con ustedes fue un tema que hace desde enero de este año estoy haciendo alguna conferencia con ese tema, que es un tema de, de tamaña importancia, es un tema de difícil tratamiento, de difícil control, y es un tema que siempre es un gran desafío, como, como habló doctor Santiago. Entonces, hablaré sobre los cuidados en el tratamiento de los ojos con nanoftalmía. Pues entonces, la parte de portugués. A nanoftalmia, ela deriva de uma palavra do nano, e nano quer dizer anão, quer dizer pequeno, né? Em espanhol, enano. A definição da nanoftalmia, ela é controversa, porque antigamente se baseava somente no comprimento axial, num olho pequeno ou num olho somente hipermétrope. E essa definição, em muitos livros e muitos artigos científicos, elas são diferentes. Então, a própria definição de uma doença, de uma moléstia, de uma patologia tão difícil, ela também é difícil, ela também é controversa. Nós sabemos que a nanoftalmia, ela pertence a um tipo de microoftalmia. Existe uma microoftalmia chamada microoftalmia completa, que é onde se enquadra hoje, do ponto de vista conceitual, a nanoftalmia. A nanoftalmia é uma entidade bilateral e que nós sabemos é mais comum nós conhecermos a nanoftalmia como um olho de um comprimento axial menor que 20 ou 21 milímetros de mercúrio. Aí já a primeira controvérsia. Alguns autores consideram um olho menor do que 20 e outros autores consideram menor do que 21 milímetros de mercúrio. Aí já começa a primeira controvérsia. E algumas definições mais modernas têm colocado que a nanoftalmia ela pode ser também entendida como um olho com dois desvios padrões abaixo da idade de cada paciente. Isso principalmente em olhos de crianças, em olhos de jovens, quando você ainda não tem a completa formação do comprimento axial do olho, então se trabalha como duas dioptrias, como dois desvios padrões abaixo da idade do paciente. Outras características muito importantes para o diagnóstico da nanoftalmia são a microcórnea, ou seja, córneas com diâmetro inferior a 11 milímetros de mercúrio, a hipermetropia, principalmente dioptrias acima de 8, e é muito comum que esses olhos tenham um comprometimento de ambliopia, uma vez que muitas vezes esses acometimentos eles são diagnosticados tardiamente. E o mais importante, um conceito talvez não tão comum, não tão conhecido, que é o complexo esclera coroide retina espessados. Ou seja, quando você faz um exame de ultrassom, um exame de ecografia tipo B, se o complexo da parede esclera coroide, que é a retina também se inclui, for acima de 1,7 milímetros, isso praticamente é o diagnóstico mais moderno de nanoftalmia. Ou seja, o ultrassom faz parte do diagnóstico da nanoftalmia. Nós sabemos que o olho com nanoftalmo, um olho nanoftálmico é um olho pequeno com um cristalino normal. E é isso mesmo que acontece. O cristalino ele possui uma dimensão normal dentro de um olho pequeno. Nós sabemos que
a relação cristalino-olho é ao redor de 4%, ou seja, o cristalino, de uma maneira geral, ele tem que ocupar 4, 5% do conteúdo total do olho. O que acontece nos olhos com nanoftalmia é que eles ocupam de 10 a 30% do tamanho dentro da estrutura global do olho. E na medida que esses olhos eles vão adquirindo catarata, esse lens-eye ratio ele ainda aumenta mais, o que acaba piorando ainda mais a situação da nanoftalmia e quando começa a acontecer a câmara rasa, câmara anterior rasa, que é o precursor, muitas vezes, do glaucoma de ângulo fechado. Os olhos com nanoftalmia, por serem muito pequenos, eles também se acomodam de uma maneira mais posterior dentro da órbita. Além disso, além da enoftalmia, também esses pacientes podem apresentar um pequeno grau de queda palpebral, de ptose. A nanoftalmia também ela pode ser enquadrada da forma não sindrômica, ou seja, quando só o olho realmente é pequeno, com o cristalino normal, ou com formas sindrômicas, que aí elas variam de acordo com a gravidade, de acordo com a característica de cada paciente. Então, a forma sindrômica, nós podemos encontrar colobomas, a retinose pigmentar, drusas de papila. Vejam que fixem-se que as drusas de papilas, que são muito comuns na nanoftalmia, elas, por muitos autores, já é considerada uma forma sindrômica, embora a drusa, por si só, ela não acometa, ela não provoque nenhum problema maior. A foveus quise e algumas síndromes com alterações do olho e da dentição e dos dedos, né, que são a síndrome óculo-dento digital. Aqui é uma ilustração e é de um artigo científico que eu recomendo aos senhores que, se vocês quiserem se atualizar e estudar um pouco mais sobre a nanoftalmia, esse artigo publicado por Young em 2020, no Journal of Ophthalmology, realmente é um artigo muito bom, é um artigo realmente bastante ilustrativo e bastante assim atualizado sobre o assunto. Essa autora, os autores colocam aqui um exemplo, né, uma figura de um olho normal, imagine que é o olho B. Então, o olho normal, onde nós temos as dimensões normais de câmara anterior, as dimensões anteriores e as dimensões posteriores. Quando nós temos uma microoftalmia incompleta, nós podemos ter simplesmente só uma parte posterior não bem desenvolvida, sendo que a parte anterior está normal, o cristalino normal, e é só a parte posterior que não está bem ainda desenvolvida, e a gente considera isso como uma microoftalmia posterior somente, um olho pequeno. No caso da nanoftalmia, nós temos, além da parte posterior reduzida, nós temos também a parte anterior reduzida, onde nós temos a microcórnea, nós temos a câmara anterior mais rasa, porém o cristalino é de mesmo tamanho. Então, ao longo do tempo, nas pessoas em que vão se envelhecendo, na quinta, sexta década, quando o cristalino começa a ficar maior, quando o cristalino começa a ficar mais volumoso, é que geralmente as complicações, os problemas começam a aparecer. Tá? Então, essa é uma característica em forma de desenho, ou seja, um olho pequeno, tanto posterior quanto anterior, mas o cristalino se mantém na mesma proporção de um olho normal. Essa é uma característica clínica de pessoas que apresentam nanoftalmia, que geralmente, como eu havia comentado no início, são alterações bilaterais, né? Em olhos enoftálmicos, olhos encovados, um pouco de ptose, câmaras rasas, principalmente nas pessoas acima de 50, 60 anos, alterações de drusa de papila, papilas hipoplásicas também, e a gente consegue ver também, como a esclera é muito grossa, alguns pontos, alguns nódulos esbranquicentos, nódulos brancos, alaranjados, que são acúmulos de proteína. Essas são proteínas que não conseguem atravessar a parede da esclera, e elas ficam acumuladas ali no tecido da coroide, da retina. Isso realmente são proteínas que não conseguem, pela espessura da córnea, atravessar a fluidez dessa parede de uma transfusão habitual que acontece do fluido no fundo de olho. Os cuidados, que essa palestra, essa charla é sobre os cuidados que nós devemos ter com os olhos nanoftálmicos,
Então, eu vou mostrar aqui como 7 cuidados, né? Em alusão aos 7 anões da Branca de Neve. Então, o primeiro cuidado é com a alta hipermetropia. O primeiro cuidado é um cuidado que a gente tem que tentar é, observar já desde o início, dos primeiros anos de vida, desde a infância, nas crianças, nos ninhos, nos adolescentes, nos jovens, principalmente nas crianças mais pequenas, pelo conteúdo da ambliopia. Então, são olhos com alta hipermetropia e que, quando chegam, às vezes, numa fase adulta, eles já são ambliopes, né? É esse problema da alta hipermetropia, na fase mais jovem, é com relação à ambliopia, você realmente fazer todos os esforços possíveis para evitar a ambliopia nessas pessoas. E quando essas pessoas elas entram na fase de catarata, na fase já de cirurgia de catarata, o grande problema realmente são as lentes intraoculares. O problema realmente é a biometria, que são lentes de alto poder dióptrico, geralmente acima de 40, e geralmente são lentes que nem sempre são fáceis de a gente adquirir lá no mercado. São lentes que muitas vezes a gente tem que pedir para fabricar, são lentes que demoram, e muitas vezes são lentes que só vem uma. Você não pode errar a cirurgia, você não pode romper uma cápsula, você tem que realmente ter uma precisão muito, muito grande, porque muitas vezes você só tem uma lente intraocular. Além da própria lente intraocular, os cálculos biométricos também, eles são mais complicados. A gente tem que realmente estudar as fórmulas mais adequadas para esses pacientes, uma vez que eu tenho um olho muito pequeno, mas eu tenho uma córnea muito pequena também. Às vezes eu tenho uma córnea muito plana também. Isso também, às vezes, interfere nesses cálculos biométricos. Ou seja, a biometria você não pode prometer a metropia a esse paciente, e muito menos uma visão perfeita, uma vez que já há, na maioria das vezes, em função dessa alta hipermetropia, um pouco de ambliopia. O segundo cuidado com relação aos olhos com nanoftalmia é com relação à cirurgia de catarata. Então, a cirurgia de catarata, quando esses pacientes eles são diagnosticados com catarata, a técnica ela deve ser realmente a facoemulsificação. E nós devemos evitar ao máximo que for possível a técnica extracapsular. Por um simples motivo, pelo risco de fusão alveolar, pelo risco de hemorragia expulsiva, que são olhos que têm essa tendência. São olhos que têm uma microcórnea, como o olho tem essa microcórnea, é, o cálculo white to white geralmente é reduzido. Então, geralmente são óleos que têm 10, que têm 9 white to white. Então, são óleos que realmente você não pode usar retratores de íris para dilatar a pupila muito grandes. Anel de Mailguin, anel de Canabrava, esses expansores de íris, geralmente eles não funcionam muito bem em olhos com microcórnea ou com olhos muito pequenos, porque eles passam, às vezes, da dimensão de 11 milímetros de mercúrio. Tomar cuidado com o endotélio, porque são câmaras muito rasas, são córneas, às vezes, que já têm um sofrimento endotelial em função da própria catarata, né? Sempre utilizar o viscoelástico pesado, porque nós precisamos aprofundar na câmara anterior, e há realmente uma certa controvérsia com relação ao uso ou não de hiperosmóticos como o manitol, né? Eu, particularmente, utilizo o manitol quando eu tenho olhos com nanoftalmia, para desidratar o vítreo e para que eu tenha um controle melhor da pressão intraocular. O questionamento de alguns autores com relação ao uso do manitol é porque você pode aumentar ainda mais a pressão dos vasos coroidianos. E isso é realmente também um fator de risco para que você tenha uma hemorragia expulsiva, né? Então há essa controvérsia, mas a maioria dos autores realmente utiliza o manitol para desidratar o olho, para que o olho fique com a pressão menos elevada e com menor risco de extrusão do vítreo e depois também de uma hemorragia. E a vitrectomia? A vitrectomia realmente ela deve fazer parte de um tratamento cirúrgico, mesmo que seja só de uma cirurgia de catarata. Tá? A vitrectomia ela é importante, ela desidrata, ela facilita a cirurgia de catarata nesses olhos com nanoftalmia. Ela é mais segura de você realizar, principalmente com cataratas mais avançadas e quando você já tem o comprometimento de glaucoma de ângulo fechado. Então, essa situação de glaucoma de ângulo fechado, ela acontece geralmente a partir
dos 40, 60 anos de idade, não é tão comum em muitos jovens, né? E isso acontece, como eu havia mencionado no início da apresentação, porque a relação de lente e olho, ou lens-eye ratio, começa a aumentar. De 4% começa a ir para 10%, para 20%, até 30%. Imagine 30% do olho ser só de cristalino, né? E os outros 2/3 de olho mesmo, né? Então você veja como realmente isso acaba complicado. Isso acaba favorecendo a, a câmara anterior ficar mais rasa, e isso, logicamente, nós sabemos que somos aqui da turma do glaucoma, é que isso favorece a formação de sinéquias. E quanto mais sinéquias e quanto mais glaucoma de ângulo fechado mesmo for, muito mais complicada é a cirurgia, né? E a gente tem realmente, além disso tudo, quando esse cristalino ele se anterioriza, há um relaxamento da zônula, e isso faz com que a câmara anterior fique ainda mais reduzida, né? E existe uma situação em que muitas vezes há uma efusão coroidial anular, não é tão comum, mas você pode ter uma efusão coroidial anular, e isso ainda piora ainda mais a câmara anterior. Essa efusão coroidial anular é como se fosse um mecanismo parecido com o que acontece com as pessoas que utilizam o topiramato, né, em que você tem um aumento ali, uma mudança da posição do corpo ciliar, e isso faz com que todo o conteúdo, todo o diafragma cristalino ainda vá mais à frente, o que acaba piorando ainda mais a nossa situação. Há situações em que nós não temos câmara anterior, em que você tem que realmente fazer uma vitrectomia, uma punção vítrea, para que você consiga descer um pouco o cristalino, para que você consiga entrar na câmara anterior e colocar viscoelástico, às vezes de tão estreito que é a câmara anterior. Ainda como um quarto cuidado do glaucoma de ângulo fechado, o tratamento clínico do glaucoma de ângulo fechado, ele não difere muito dos outros tipos de glaucoma. As composições de colírios, elas não variam muito. Elas são realmente de acordo com o grau da pressão intraocular, com o grau da lesão, enfim. Mas o que é importante é que devemos evitar a pilocarpina. Embora seja um glaucoma que a gente saiba que é de ângulo fechado, mas a pilocarpina ela não é muito bem-vinda nessas situações. Por quê? Justamente porque a pilocarpina ela relaxa a zônula, ela relaxa aquele diafragma híbrido cristaliniano, fazendo com que o cristalino suba ainda mais, ou seja, ele acaba piorando ainda mais o fechamento do seu camerolar. O uso de hiperosmóticos, como eu havia comentado, é muito importante, principalmente nos casos pré-cirúrgicos. A iridectomia e a iridoplastia, em casos em que o ângulo não é siniquial, ajudam. Em casos assim, de pessoas mais jovens, em pessoas que ainda não têm o cristalino tão avançado, são medidas assim paliativas para se evitar, às vezes, que o problema aconteça de uma maneira mais rápida. Os olhos com nanoftalmia, eu acho que são olhos que eles têm que ter a cirurgia de catarata mais precoce. A cirurgia de catarata mais precoce ela vai evitar, na maioria das vezes, o glaucoma de ângulo fechado, né? O problema é você convencer o paciente de que, às vezes, ele com 30, 40 anos, ele deve fazer uma cirurgia de catarata, em função de evitar um problema mais adiante, né? E são cirurgias de catarata que devem ser realizadas por cirurgiões experientes. Por cirurgiões experientes que têm uma equipe de apoio ao redor, porque muitas vezes há complicações graves até nesses olhos. E uma das principais complicações, que é o quinto cuidado, é a efusão uveal. É a síndrome da efusão uveal. É o sangramento, é o deslocamento da retina da coroide, que pode acontecer isso no momento da cirurgia. Não é uma condição tão comum, é uma condição até rara, mas é uma situação que realmente baixa muito a visão do paciente. É uma situação que geralmente desespera o paciente e o próprio cirurgião, o próprio médico, porque realmente a anatomia ela fica toda alterada do polo posterior. Então, isso causa uma baixa visual severa, e isso acontece porque a esclera dessas pessoas é muito grossa. Vejam que, como um dos critérios diagnósticos da nanoftalmia, é um complexo esclera úvea e retina de 1,7 milímetros, né? E isso acontece porque a esclera é muito grossa e não há essa elasticidade. Os vasos ficam muito comprimidos
E quando você faz, quando há uma queda abrupta da pressão do olho, uma incisão mesmo, isso favorece, então, com que esses vasos eles acabam fazendo a efusão acontecer, justamente porque se quebra o equilíbrio dos vasos em que eles vivem num ambiente sem elasticidade, tá? A retenção proteica é, é outra teoria que se utiliza para explicar a efusão uveal. Uma vez que eu tenho muita retenção de proteína dentro do conteúdo, dentro de baixo da esclera, tá certo? A pressão osmótica ela fica maior dentro do olho do que fora. Isso acontece também pela pelo grossor, pela espessura da esclera que não deixa passar. Por isso que no fundo de olho a gente vê aqueles pontos amarelados que são realmente proteínas ali acumuladas. E isso puxa o líquido, isso puxa a pressão osmótica para dentro do olho, favorecendo então também a efusão uveal. A efusão uveal é como essa imagem, ela lembra bastante um descolamento de coroide, um descolamento de retina, é essa imagem. E quando realmente ela atinge a mácula, a baixa de visão é muito severa, é muito grande. E nesses casos, realmente, a gente tem que ter, muitas vezes, o acompanhamento clínico e algumas vezes, quando começa a ter muito sangramento, realmente não melhora de forma alguma, você tem que partir para cirurgias de drenagem. Alguns cuidados ainda para a gente tentar evitar esse tipo de problema. Uma vez que nós temos um paciente com glaucoma de ângulo fechado, num caso de nanoftalmia, vejam, reparem os senhores que a trabeculectomia isolada, ela tem altas taxas de complicações. Eu ouso até dizer que a trabeculectomia isolada num olho fásico, num olho com cristalino ou com catarata, de um nanoftalmo, beira a iatrogenia, porque é realmente muito grande a chance de você ter uma complicação, né? 86%, alguns autores mostram, essa complicação que vai desde fechamento, desde piora, glaucoma maligno, porque realmente ela sozinha não é bem o tratamento ideal. O que nós devemos fazer para evitar a efusão? A efusão uveal é um preparo cirúrgico que nós fazemos nesses olhos, não todos os olhos com nanoftalmia, mas os olhos com nanoftalmia e glaucoma. É imperativo que se utilize recursos cirúrgicos como a esclerectomia, ou a esclerostomia, ou a descompressão das veias vorticosas. Essas três técnicas cirúrgicas, elas têm o único propósito de evitar a efusão coroidiana, a síndrome da efusão coroidiana. Não, a descompressão de veias vorticosas é um procedimento cirúrgico que mais se fala, mais se estuda do que se vê. Eu mesmo nunca fiz uma descompressão de veia vorticosa. Mas a esclerectomia e a esclerostomia, para quem já opera glaucoma, não são procedimentos complicados, não são procedimentos difíceis de se realizar. Aqui nós temos um caso de esclerotomia, aqui nessas duas fotos, nessas duas imagens superiores, de uma esclerectomia com esclerostomia, ou seja, você vai fazer um pequeno buraquinho na esclera, você vai fazer uma pequena abertura na esclera, para que haja uma liberação desse líquido, que se crie uma janela para se liberar essa pressão osmótica interna, para que, em caso de uma tendência a uma efusão uveal, em vez dessa efusão uveal acontecer para dentro do olho, ela aconteça para fora. Ela tenha um espaço para drenar, e seria por esses buraquinhos. Você pode fazer uma esclerostomia, como está aqui, você faz uma retirada de um fragmento de esclera, ou você pode fazer simplesmente uma esclerectomia, uma incisão, mas o cirurgião ele tem que observar que o fundo dessa incisão atingiu a coroide, para que realmente tenha a passagem de líquido caso aconteça uma efusão. Então você pode fazer isso geralmente nos dois quadrantes inferiores do olho. A descompressão de veia vorticosa é essa imagem aqui. Você tem que procurar aonde que estão os pontos das veias vorticosas e você vai fazendo realmente uma esclerotomia, você vai dissecando a esclera até que você libere a esclera por de cima da veia vorticosa. É um procedimento mais difícil, é um procedimento mais
artesanal, mais manual e mais também próximo de complicações severas, porque se nessa descompressão, se nessa delimitação, deliminação da esclera, você rompe essa veia vorticosa, você vai ter um sangramento muitas vezes de difícil, de, de, de difícil anulação. Você vai ter realmente um sangramento que muitas vezes ele se perpetua por muito tempo até você fechar tudo de novo e muitas vezes você tem que parar a cirurgia. E por último, como um último cuidado, é a sugestão, na verdade, quando você tem um paciente com glaucoma de ângulo fechado, e esse paciente é fácil, esse paciente tem ou tem catarata, talvez, e isso é o recomendável por muitos autores, e é desta forma que eu faço na maioria das vezes, é uma cirurgia de glaucoma em que você não faz trabeculectomia. Alguns pacientes acham até estranho isso, né? Pô, você vai fazer uma cirurgia de glaucoma, mas não tem nenhum procedimento de glaucoma. E realmente não tem. Então, o que eu sugiro, nos casos que eu já realizei, é uma esclerectomia ou esclerostomia ou descompressão, qual você tiver mais acesso. Eu faço a esclerectomia ou esclerostomia, eu nunca fiz descompressão de via vorticosa. A vitrectomia, ela é muito importante, ela realmente facilita o próximo passo, que é a fasectomia. E a iridectomia também é sempre muito bem-vinda para você evitar é, algum tipo de problema de fechamento angular secundário, tá certo? Então, essa é a sequência cirúrgica que eu costumo realizar nesses olhos com nanoftalmia, fáscicos e com glaucoma de ângulo fechado. Como conclusão a isso, nós sabemos, todos os senhores são experientes dentro da área do glaucoma, que são casos difíceis. E esses casos, eles vão chegar na nossa mão por volta dos 50, 60 anos de idade. Eles não vão chegar jovens, eles não vão chegar crianças, né? Então, as pessoas que são jovens, crianças eu não digo, os ninhos eu não falo, mas os mais jovens, com 40, 30, eles já têm que começar, esses pacientes, eles já têm que começar a ser informados que muitas vezes eles vão ter que fazer a cirurgia de catarata mais precoce, que o olho dele não é normal, que o olho dele não é um olho de fácil controle. Então, o monitoramento da pressão intraocular e da câmara anterior ao longo do tempo é muito importante. Isso serve como marcador para você saber como é que está indo a evolução desse aumento do cristalino dentro de um olho muito pequeno. Considerar a fasectomia não tardia, como eu havia comentado, às vezes fazer mais cedo. É muito mais fácil fazer uma fasectomia num olho que não tem sineca, num olho que não tem glaucoma, num olho que ainda dilata melhor, num olho que ainda o cristalino não é tão enrijecido e que o cristalino não é tão duro. É muito mais fácil eu fazer uma facoaspiração do que eu ter que realmente fazer várias manobras de emulsificação. Cirurgião experiente, equipe de apoio, isso não é cirurgia para residente, isso não é cirurgia para cirurgiões em início de carreira, são realmente cirurgias para cirurgiões mais experientes. O paciente, no meu ponto de vista e do meu entendimento, ele deve ser informado desde o início do diagnóstico das dificuldades clínicas, das limitações cirúrgicas e dos impactos visuais que essa alteração anatômica que ele tem, ele pode encontrar. Aqui no Brasil, nós temos uma expressão que a gente fala quando a gente recebe um caso complicado, a gente fala que isso é um troféu abacaxi, um troféu ananás, porque é espinhoso, é difícil de descascar, é grande, né? E a parte boa está lá dentro, mas realmente às vezes ela é até um pouco azeda. Então, isso é uma expressão, uma brincadeira que a gente faz aqui, que os casos com nanoftamia são os verdadeiros troféus abacaxi, troféu ananá. Essa é uma paciente, um caso clínico que eu vou mostrar para vocês, um caso real, um caso meu, em que eu acompanho ela desde 2019, e esse é o histórico dela, de uma paciente que em fevereiro tinha uma pressão de 22 no olho direito, 38 no lado esquerdo, e ela não sabia que tinha glaucoma. A descrição era de um ângulo aberto, uma pigmentação pequena, uma íris plana, uma alta hipermetropia. E outra coisa, em função dessa córnea, microcórnea, esses pacientes têm muito astigmatismo também, tá? Então, eles têm realmente astigmatismos elevados, além da própria hipermetropia. Um olho de 20/100, visão de 20/100 no olho direito, que é um olho com ambliopia,
O olho direito dela é um olho com ambliopia e o olho esquerdo é o olho com menos ambliopia, com 20, 25 de visão. Essa é a imagem do fundo de olho dela, mostrando as drusas de papila, aqui na autofluorescência, aqui na retinografia colorida. Vejam que o olho esquerdo já tem uma diminuição da transparência, né? Já tem um pouquinho de catarata. Aqui mostrando para vocês o Pentacam, câmara rasa. Eu costumo, nesses pacientes mais jovens, utilizar algum recurso de imagem para ir monitorando ou o volume de câmara anterior, ou a própria angulação, ou lens vol. Isso ajuda o paciente a entender se em algum momento você precisa acionar a cirurgia. Então, essa paciente mesmo, ela sabia o volume dela de câmara anterior. E todo o pentacam que ela fazia, ela falava, ó, doutor, baixou um, baixou dois, reduziu um, reduziu dois. Então fica mais fácil o convencimento. Embora não exista, por esses parâmetros, nenhum normograma para você falar, olha, com 60, com 50 você vai operar. Mas serve como uma referência. Esse aqui era o comprimento axial do olho, 20,10, 20,5, menor que 21. E a espessura do complexo de esclera coroide retina era de 2,07. Isso aqui foi a medida pelo ultrassom, ou seja, é acima de 1,7. Então, isso aqui por si só, por muitos autores, já configura a nanoftalmia. Essa paciente, ela, antes de operar, ela realizou iridectomia laser bilateral, utilizando várias drogas e passando por um processo de convencimento, porque era uma pessoa que tinha 20, 25 no olho de visão, né? E eu tentando convencê-la ao longo do tempo, esperando a melhor oportunidade para que eu pudesse realmente fazer a cirurgia de facectomia, a esclerotomia, a vitrectomia ampla e a iridectomia, que também facilita evitar o glaucoma maligno. Essa é a função principal até da iridectomia, você evitar um glaucoma maligno. Aqui mostrando para os senhores os dados biométricos, com muito astigmatismo, quase 3 astigmatismo em cada olho. E o curioso é que a lente dela não foi uma lente tão alta, não foi uma lente tão de dioptria tão elevada, foi de 31, 31,5, né? Utilizando, eu acho que aqui foi a Hoffer-K, a forma que a gente utilizou foi a Hoffer-K nesse olho. Aqui mostrando o antes e o depois, vejam que, fiquem os senhores, que o olho direito antes da cirurgia, ele tinha 60 milímetros de volume, após a cirurgia foi para 147. 57 no olho esquerdo, depois da cirurgia foi para 117, ou seja, praticamente triplicou, né, o volume de câmara anterior. E veja como isso é muito prazeroso para o médico, para o cirurgião, né, você sair de uma situação de quase atalamia para olhos assim com câmara bastante elevada. A pressão atual, eu examinei ela agora em abril, ela estava com uma pressão de 10 e 12, utilizando somente a Azorga, que é o Azarga, né? Brimonidina, brisolamida com timolol. E estabilidade de campo visual e OCT. Esse é o aspecto atual dela, ela ficou muito bem, a refração dela ficou, que não apareceu, ficou uma refração baixa. Lógico que é muito difícil você deixar esses pacientes 0 grau plano, mas ficou com uma refração muito baixa, o aspecto visual dela, estético, ela ficou muito satisfeita, porque ela utilizava óculos, né, gafas muito espesso, esteticamente não era tão bonito, e agora ela utiliza óculos assim mais sociais. E aqui o aspecto do fundo de olho dela, mostrando as drusas, e a gente aproveitou dentro da cirurgia, após a cirurgia, de fazer uma cerclagem com laser na periferia. Os olhos com nanoftalmia também têm uma característica na retina que muitas vezes esses pacientes eles não têm uma delimitação exata aonde é o pars plana, tá? Então, muitas vezes, a gente, por precaução, após a cirurgia, a gente faz uma secagem de laser para evitar deslocamento de retina. Então, esse era o assunto que eu gostaria de transmitir aos senhores, de discutir aos senhores. Espero que vocês tenham entendido o meu português. E antes de finalizar mesmo a apresentação, doutor Santiago, eu vou só apresentar aqui rapidamente um pouco da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, nós temos uma página na internet, ela é só em português, logicamente, em que nós dividimos essa página da Sociedade Brasileira de Glaucoma em 3 áreas. A área para o médico, a área para o paciente,
nós entendemos que é um papel importante da sociedade brasileira de glaucoma, e eu acho que de todas as sociedades de glaucoma no mundo, de acolher o paciente, de informar o paciente. Se nós não conseguimos informar, se nós médicos não ocupamos o espaço de dar informação adequada, outros vão ocupar. Outros que não têm o mesmo conhecimento que nós temos, outros que não têm a mesma índole que nós temos, vão ocupar com tratamentos milagrosos, ou procedimentos sem evidência científica nenhuma. Então, é um papel importante nosso de ocupar espaço de mídia, espaço de informação, com informações corretas e vindas não de artistas, não de pessoas públicas, mas de médicos mesmo, que são as pessoas em que o paciente tem muita credibilidade. Então, nós dividimos a área para o médico, a área para o paciente, e nós temos uma área que chama SBGzinha, ou seja, a Little SBG. É uma página dedicada ao glaucoma infantil. Então, nós não misturamos aqui. Então, as mães, avós que têm crianças com glaucoma congênito ou suspeitas de glaucoma, eles realmente são direcionados a essa página, que é uma página mais lúdica, é uma página menos pesada, como uma página, às vezes, do médico, lógico que ela é só para o médico, quanto a página, a área do paciente. Então, eu convido os senhores a visitar a nossa página. Nós também, como vocês aqui do capítulo peruano promovem esses encontros, né, nós também realizamos os nossos webinários, que são mensais. Esses webinários eles são também pela plataforma do Zoom e que eles acontecem também mensalmente. Então, esse é um exemplo em que nós tentamos envolver, como o Brasil é um país muito grande, nós tentamos envolver os médicos de norte a sul do país para que realmente tenha uma troca de experiência dentro do nosso país. Então, aqui é um exemplo de médicos que os senhores já até conhecem, o Paulo Augusto, o Sebastião, a Heloísa, que foi de um dos webinários que nós realizamos. Nós temos também que isso ajuda muito nessa proposta de ajuda ao paciente. Nós desenvolvemos um guia com nome de associados que queiram se apresentar como médicos associados da Sociedade Brasileira de Glaucoma, porque os pacientes eles procuram, eles mandam mensagens para nós. Ah, eu queria saber quem que é o médico da Bahia. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei do estado da Bahia. Então a gente não vai falar, vá no doutor, né? Vá no doutor Santiago. A gente fala, olha, vá no estado que ele mora, lá aparecerão vários médicos e veja qual você queira. Então a gente direciona isso também. E os médicos associados, eles têm a prerrogativa de querer ou não se anunciar aqui. Então, isso facilita muito para que o paciente procure uma pessoa que tenha um conhecimento, que tenha um envolvimento maior com glaucoma. Nós desenvolvemos também esse ano um infográfico da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Esse infográfico ele foi espelhado no infográfico da Sociedade Mundial de Glaucoma, onde nós tentamos traduzir com números mais modernos, principalmente sobre as informações de uma maneira de mais fácil entendimento, para o público leigo mesmo e para a imprensa, para divulgar sobre a doença. Nós aproveitamos também os canais não só de vídeo, de webinar, mas também de podcast. Nós temos também 2 canais de podcast no Spotify, um voltado para paciente e um outro voltado somente para os médicos. Então, o podcast voltado para os médicos são com temas atuais, com temas em que a pessoa tem curiosidade de, em 10 minutos, 12 minutos, em vez de ouvir música, ouvir um noticiário, ele vai ouvir o Dr. Remo falar sobre a análise do nevrótico, correndo, dirigindo, manejando um coach. E nós temos um dos pacientes. E dos pacientes, realmente foi um pedido meu. Realmente, eu fiz questão de realizar um podcast para o paciente. Por quê? Por 2 motivos. Nem sempre o paciente ele lembra de fazer aquela pergunta para você na consulta. Às vezes ele esqueceu de fazer na consulta. Então, se ele tiver uma outra oportunidade, às vezes o podcast ajuda ele, né? E muitos pacientes não conseguem mais enxergar, não veem mais. Eles não conseguem ver um vídeo, eles não conseguem ler mais, mas eles conseguem ouvir, eles conseguem escutar. Então, esse podcast
para paciente tem essa função, além de também de dar informações com uma linguagem mais fácil, não só ao paciente, mas aos familiares, para que as famílias entendam mais sobre o glaucoma. Isso aqui é uma área do podcast, é aberto isso, todas as pessoas podem ouvir. O mês de maio é o mês do glaucoma aqui do Brasil, igual março é do Glaucoma Week, né? No Brasil é maio, porque maio, por que maio? Porque maio nós temos uma lei federal de combate ao glaucoma, é em maio. Então nós utilizamos o maio. Maio é o nosso mês mais importante. Então nós desenvolvemos várias atividades. Essa é a revista da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Eu vou mandar para o Gustavo um exemplar em PDF da nossa última edição, para que ele distribua para os senhores. Também está em português, mas está muito fácil de leitura. E é uma maneira de conectar ideias, é uma maneira de eu aproximar o que a Sociedade Brasileira de Glaucoma pensa junto aos médicos que não são necessariamente especialistas de glaucoma. Então, aqui nós temos vários artigos. Esse é um artigo falando da apneia do sono, artigos sobre parte burocrática, sobre cooperativismo. Isso são mais técnicos aqui internos mesmo do Brasil. Aqui para falar da nossa lei, dia 26 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, a lei federal, a lei 10.456. Então, o mês de maio é todo dedicado a isso. Vejam, senhores, que nós realizamos várias atividades em maio. Vários vídeos, podcasts, atividades, nós distribuímos kits aos associados com informações escritas, né? Alguns mimos, alguns brindes também aos nossos associados, com o apoio de pelo menos 8 grandes laboratórios. Eles se juntaram à nossa causa de combate ao glaucoma. Atividades que nós realizamos junto a alunos da graduação. Isso aqui são alunos de medicina, do terceiro, quarto, quinto ano de medicina, que já têm envolvimento com a oftalmologia e que já têm envolvimento com o glaucoma, em que nós realizamos atividades em grandes supermercados, em shopping centers, em praças, né? Não de examinar o paciente, mas de informar, de levar informação para que esse paciente tenha um entendimento de que doença que moleste, que patologia de olho não é só catarata e conjuntivite, né? E que existe o glaucoma também. Que são as atividades que nós realizamos. Então, os médicos se reúnem, isso aqui é na Bahia, eles fizeram uma caminhada em prol da divulgação do glaucoma, aqui na Bahia, aqui em outras cidades do, do Brasil. Anualmente, nós estamos fazendo agora atividades. Em junho, nós realizamos um evento muito, muito bonito na cidade de Curitiba. Na verdade, eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou natural de Curitiba, que foi o Glaucoma Summit, que reuniu aproximadamente aí 500, 600 pessoas, que foi muito bom. Essa é a diretoria atual, eu sou o presidente, o doutor Roberto vice, doutora Heloísa, doutora Issa, doutor Roberto e doutor Caio, que representam a nossa diretoria. E o ano que vem, nós vamos realizar aqui durante o nosso simpósio, a nossa reunião. E aqui, agora para finalizar mesmo, o Gustavo está quase embarcando já aí que eu estou vendo, ó, já tá passando a imigração aí pelo jeito. Né? Nós realizamos alguns, eu não sei se o doutor Santiago recebeu isso, mas nós realizamos aqui esse ano uma pesquisa, uma encuesta com os pacientes sobre o nível de percepção do glaucoma da população geral. Então, esse é o resultado parcial da nossa pesquisa, mas olha que interessante. Nós perguntamos aos pacientes se eles sabem a diferença, as pessoas, não pacientes, pessoas, público geral, diferença entre glaucoma e catarata. Metade sabe, metade não sabe. Ou seja, nós estamos muito distante ainda de informar para o paciente que glaucoma é uma doença séria, uma vez que ele acha que glaucoma é igual catarata. E catarata opera e volta a enxergar bem. Então, esse é um desafio de explicar a diferença para esse paciente. Nós fizemos uma outra pergunta. Uma pessoa cega por glaucoma, ele pode voltar a enxergar? Veja que 50% fala que não, mas ainda praticamente 50% não tem tanta certeza assim. Perguntamos se glaucoma tem cura, a maioria ainda acha que tem cura, né? Está meio empatado, mas a maioria ainda acha que tem cura. E aqui, então, para convidá-los, esse é meu último slide, a participar aqui em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte,
do 21º Simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que vai ser de 8 a 10 de maio. Belo Horizonte é uma cidade que está 1 hora de São Paulo de avião, 1 hora do Rio de Janeiro de avião, e é a cidade onde se começou a independência do Brasil, né? A cidade da Inconfidência Mineira, que a gente fala, quando a gente se separou dos portugueses, a, a insurreição pela liberdade começou aqui no nosso estado. Então, eu agradeço, eu peço desculpa pelo português, meu espanhol já não está tão bom como antigamente, mas eu agradeço o convite, espero que vocês tenham compreendido um pouco da minha apresentação. Muito obrigado. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Realmente ha sido una charla que es, como le digo, de desafíos, ¿no? Los que estamos expuestos al glaucoma tenemos que saber identificar estos casos, clasificarlos de manera correcta y enfrentarlos de la forma como se merecen esos casos. Además, una felicitación especial por todas las actividades que hace la Sociedad Brasileña de Glaucoma, porque realmente tiene una actividad académica, además con la población, comprometidos con la parte de preventiva y de difusión, que es digna de admirar, digna de copiar, digna de difundir. Así que encantados siempre nosotros también de difundir sus actividades a través de nuestros medios. Eh, con respecto Gracias. a la, digamos, a su presentación de Nanoftalmos, aquí tenemos una primera pregunta de Rafael Borges y es, usted habló en algún caso de la pilocarpina, que hay que tener mucha precaución con el uso de pilocarpina, pero si se tuviera que hacer una iridotomía periférica con láser, eh, ¿cómo realizamos la preparación de ese paciente? O solo, digamos, si la pilocarpina tiene un uso de precaución, ¿cómo lo preparamos para una iridotomía? Ujú. Sí, vale. No es que es prohibido utilizar la pilocarpina. Sí, se puede utilizar la pilocarpina, pero se debe tener una precaución doblada, porque si este paciente es sensible, si la parte del cuerpo ciliar se hace se relaja, ahí sí se puede hacer, entonces la parte de cristalino se anticipar y se quedar más anteriorizada. Pero se debe, si quieres utilizar la pilocarpina, no se puede, por ejemplo, pasarla y ver el paciente 3 meses después. Se debe pasar y ver el paciente un par de días después para ver si está todo bien. Si ese paciente no logra el problema de que el complejo de cristalino y iris se va más arriba, no hay tan problema, sí. Pero no es la primera, el primer colirio a se utilizar. Con relación a la iridotomía láser, estos ojos generalmente tienen también el iris muy grueso. Entonces, si no hay una cripta muy fácil muy abierta, muy amplia para hacer la iridectomía con un disparo solo de Chaga láser, se puede hacer en dos etapas. Se puede hacer con argon láser, una primera etapa para dejar más delgada la parte del iris. Y un par de días yo hago así, yo hago el láser por 5 días antes y después Jack láser, porque se promueve una contracción, se promueve una cicatrización que, que facilita demasiado el disparo de Jack láser. En este caso de iris muy espesa, muy gruesa. Con relación a las esclerotomías, yo hago en la parte inferior del ojo. Entonces yo opero a las 12 y yo capturo el músculo recto inferior, yo pongo de para arriba y ahí se abre en un cuadrante inferior una esclerotomía a la derecha y otra esclerotomía a la izquierda.
cuando la visualización del ojo es buena, no hay necesidad de capturar el músculo. Se puede ahí sí hacer una abertura en la conjuntiva y una pequeña cauterización y hacer la esclerotomía en los cuadrantes inferiores. Muchas veces los ojos son tan pequeños que, que no se localiza fácilmente ir, la esclera. Parece, no es, no es normal así pensar de esa forma, pero muchas veces los ojos son tan pequeños que se debe hacer la abertura de conjuntiva y se abre, ahí sí se llega al tecido escleral. Y una pregunta adicional. Cuando usted hace, por ejemplo, la vitrectomía previa a la FACO para poder, digamos, ganar cámara anterior, en muchos de los ojos nanoftálmicos la par plana es incierta, como usted lo mencionó. ¿Qué cuidados tiene para hacer el ingreso en esos casos? Y es suerte, porque no se, no se ve. Las fotos pantoscópicas, con la California, con el Daytona, sí se puede tener un poco más de precisión, pero muchas veces no, ¿sí? Dos, tres milímetros de limbo y se realiza, y es por eso que hicimos la aplicación de láser, porque no tenemos así no somos seguros que estamos en el pares plana. Entonces, es difícil de te responder esta pregunta. Sobre la vitrectomía, esclerotomía, si yo hago la esclerotomía antes de la vitrectomía. La primera parte de la quirugía que empiezo son las esclerotomías, y después la vitrectomía, y después la facoemulsificación. Así son los pasos que... Y no se cierran las esclerotomías, dejámoslas abiertas. Y muchas veces el día siguiente no es muy raro que observes un líquido así amarillo por debajo, ¿verdad? Por debajo de la conjuntiva, porque sí intentó hacer una difusión uveal, pero no logró eso todo de hacerla para dentro del ojo. Y el líquido se pasó para afuera y se quedó por debajo de la conjuntiva. Y algo importante notar es que, lo mencioné al inicio, los ojos con nanoftalmo tienen la esclera mucho más gruesa y eso Ujú. hace que la esclerotomía también sea más profunda, o sea, uno tenga que cortar un poco más. Claro. Por eso he visto que Ujú. usted para hacer la esclerotomía hace un flap, ¿verdad? Primero, hace un flap. El flap lo deja, digamos, encima de la esclerotomía. O Sí, lo... sí, es como una trave. Sí, imagine una trave sin hacer las suturas. Pero fíjense que sí puede hacer la esclerotomía solo también, no hay problema. Sí, sí, sí. Muchas veces intento hacerlo solo la esclerotomía. Si es muy gruesa, ahí sí hago un cuadradito y después la esclerotomía. Pero sí, es verdad. Esa es una pregunta, pero no comprendí la pregunta. ¿Qué se consigue con la esclerotomía? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es por qué Ah, sí, hacen? claro, es para evitar la efusión uveal, para evitar la efusión uveal, para que se maneje la presión osmótica que hay entre los vasos sanguíneos y la esclera. Entonces, cuando se hace la esclerotomía, se modifica esta presión osmótica y así los vasos que estaban antes muy así comprimidos por la esclera tienen una puerta de salida, no para dentro del ojo, para fuera del ojo, para que no ocurra la difusión uveal. Este es el propósito de la esclerotomía. Otra pregunta, doctor. ¿Y qué pasa si no funciona la FACO para bajar la presión? Tenemos la presión elevada en un postoperatorio. ¿Cuál es la cirugía que sigue en esos casos de oftalmo? ¿Cuál sería su paso siguiente?
Sí, es muy difícil. Así es muy difícil de elegir. Porque si el paciente ya es pseudofásico, la trabeculectomía no es tan más así prohibitiva si es pseudofásico, porque ya tenemos cámara, ya no hay más vítrios para, para un desarrollo así no muy bueno. Entonces, quizás una trabeculectomía, si la parte conjuntival es buena. Pero hoy, doctor, con los láseres transesclerales me parece que son más seguros, ¿sabes? Hacer un micropulso o hacer un slow burn, me parece más seguro. Pero siempre cuando en esos ojos que hay una parte anatómica muy poco conocida, para hacer el láser, siempre utilizar la transiluminación. La transiluminación es fundamental porque con la transiluminación sí es una manera también de intentar saber dónde está la paz plana, pero muchas veces no hay paz plana. Muchas veces es cuerpo ciliar y luego la retina, ¿verdad? Pero para el láser, la transiluminación sí te puede mostrar aquí está el cuerpo ciliar y hace por allá la aplicación del láser. Entiendo entonces que quizá hoy me pensaría que tal vez la primera opción sería un láser así micropulso o slow burn. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo. Yo pienso que una trave podría tener mucha dificultad y, Ujú. y quizás no tanto éxito. Y hoy día con láser es una excelente opción. Estaba pensando hoy día, llega mi primer paciente de nanoftalmo en consulta, justo hoy, operado ya hace varios años, y a él le hice una trave y nunca funcionó, y solamente funcionó la FACO, porque era un glaucoma muy avanzado, y siempre me quedé pensando que la trave en realidad la hice por gusto, porque en realidad con la FACO era suficiente. Pero siempre me quedo pensando en qué otra opción tenemos más adelante, si le sube la presión, si no, si falla si en el tiempo le sube la presión a ese paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, efectivamente, yo creo que en esos casos me inclinaría más por un slow cook, un slow burn, para el manejo de la presión. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ujú. Tenemos otra pregunta de Rafa Borges que está en la pantalla. Eh, ¿Cómo decidir, o sea, operar en un paciente que es nanoftalmico pero que no tiene la presión alta, ¿no? Eh, ¿Cuándo decidirlo? ¿Tenemos que observarlo? ¿Un Sí, nanoftalmo? sí, para mí se debe operar. Para mí se debe explicar que él tiene una enfermedad, un ojo diferente, que cada vez que en algún momento se debe operar ese paciente. ¿Eh? Y que una cirugía electiva, una cirugía que no es una emergencia, es más fácil de hacerlo. Pero estoy de acuerdo con el doctor Rafael que no es fácil de convencer a los pacientes, que muchas veces tienen buena visión o bien moderada y aún están así con miedo de operar. Pero para mí, cuanto más temprano hacer la cirugía de catarata, es mejor. Cuando la presión está con oscilaciones, que está así ya subiendo, ahí sí no se debe esperar más, para evitar que se empiece sinecas, porque ahí sí con sinecas es un caso más complicado. Ok, sí, vamos a hacer todo eso, esclerotomía, vitrectomía, emulsificación, pero el ángulo hay un cierre angular. Y ahí, vamos a esperar, vamos a ver, o vamos a hacer una trave, o vamos a hacer una gonociniquiales, ahí se complica un poco más. Entonces, si no hay el cierre, si la presión está ya se elevando, pero no se observa cierre angular siniquial, ahí sí no se debe esperar. Ahí es un señal que ya se pasó la hora de hacer la cirugía. Excelente, excelente. Yo creo que no sé si por ahí hay alguna otra pregunta o aporte.
Bueno, doctor Emilio, yo sé que todavía aquí en Lima es una hora prudente, pero sé que ahí donde esté usted la hora no es tan prudente y doble agradecimiento por ese motivo de que nos haya acompañado en esta noche con el cambio de horario. Eh, eh, Realmente es un honor para nosotros escucharlo y haber tenido en realidad esa charla tan instructiva. Como sabe, es una fecha que están muchos de nosotros, se están moviendo por los aeropuertos, viajando al meeting de la academia, pero en realidad hemos querido todos estar atentos. Gustavo ha estado ahí, hemos visto todo su recorrido por, Para el por el aeropuerto. aeropuerto. Felizmente no lo detuvieron, ni tuvo ninguna revisión especial, así que todo bien. Pero realmente queremos agradecerle desde el capítulo peruano de glaucoma, desde la Sociedad Peruana de Muchas Oftalmología, gracias. usted, como siempre, amigo de la casa y bienvenido cuando sea posible a Perú. Y nada, dejo las palabras a Gustavo, que seguramente ha querido conectarse desde hace rato, así que Gustavo, por favor, te dejo el micrófono abierto. Muchas gracias, Santiago. En, en realidad, para sumarme a las palabras de Santiago, primero, en agradecimiento, Emilio, por siempre tener la disposición en colaborar con nosotros. Hace unos meses, cuando conversé con él, inmediatamente accedió a brindarnos esta charla. Y en segundo lugar, eh, para felicitarte, porque este es un tema que no se toca mucho. Es un tema muy álgido y que si no lo conocemos, no lo vamos a manejar de la forma correcta. Has hecho una disertación excelente, muy completa, con muchas cosas que tenemos para llevar a casa esta noche, gracias a tu charla. Tus charlas siempre son excelentes, esto no nos llama la atención, pero siempre reitero las felicitaciones. Y el capítulo de Glaucoma está muy complacido de haber venido esta noche con nosotros. Además, en nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, te agradecemos enormemente, enormemente y esperamos muy pronto poder compartir este tipo de momentos académicos y sociales, como siempre ha sido. Sabemos que se te cruza una actividad para el séptimo Congreso Peruano de Glaucoma, que es en marzo, eh, y yo estoy seguro que si hubiera sido posible estarías con nosotros, pero igual te vamos comprometiendo para el siguiente. Te envío un fuerte abrazo en lo personal, querido amigo. Estamos viéndonos muy pronto y gracias, nuevamente, gracias por tu presentación y gracias por tu tiempo siempre para nosotros. Un fuerte abrazo desde acá del aeropuerto. Gracias. Yo agradezco la oportunidad. Invito a todos a venir a Brasil en mayo para participar del simposio de glaucoma. Gustavo tiene mi contacto si alguien quiere esta charla, si quiere compartir algo, estoy totalmente así abierto a todos ustedes. Muy buenas noches, buen viaje a tú, Gustavo, que Muchas tenga gracias. un buen vuelo. De nuevo, de corazón, muchas gracias por la invitación. Fue un placer, un honor de estar con ustedes. Lejos, pero muy cerca del sentimiento de la amistad. Muchas gracias. Gracias, hermano. Estamos a un clic de distancia. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias, Santiago, y gracias a Hasta todos luego. por acompañarnos. Gracias, Nos Santiago. vemos Gracias a todos. el tercer miércoles del año. Buenas noches. Gracias, doctor Rafael. Gracias a todos. Que A usted, tenga una doctor, buena muchísimas noche. gracias. Gracias. Gracias.